Estamos começando o podcast da Prefis e hoje como tema Vozes de Maria, em homenagem ao Agosto Lilás, peraí, gente. Em homenagem ao mês Agosto Lilás, que é o mês de conscientização da violência contra a mulher. Estamos aqui na mesa com essas mulheres que têm vozes de fala, que têm poder de fala nesse cenário. Eu quero apresentar à minha esquerda a doutora Gabriela Freire, ela que é promotora de justiça do Ministério Público. Muito obrigada, doutora Gabriela, pela presença. Boa tarde, eu que agradeço. Aqui do meu lado direito, a doutora Isabel Cristina, ela que é delegada titular de polícia aqui de Itapevi. Muito obrigada também pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. E do meu ladinho aqui, a Janaína Esportaro, ela que é presidente da OAB. Muito obrigada, Janaína, pela presença também. Eu que agradeço o convite. Vocês estão vendo, né, que essa mesa aqui tá pesada. Hoje vai ser um dia de conscientização, então acompanhe aqui o Instagram da Prefis. Eu já quero começar já abordando esse assunto tão importante e essencial com a doutora Isabel. Doutora Isabel, qual que é a atuação do Estado no âmbito da Polícia Civil no combate da violência contra a mulher? Olha, meu amor, desde que o Brasil assinou os pactos aí com relação a combate da violência contra a mulher, já foram implementadas várias legislações de proteção à mulher, tá? A primeira foi a Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, que já tem aí bastante décadas já em uso, tá? Mas depois disso, outras diuturnamente são editadas novas legislações, sempre procurando diminuir essa violência e proteger a mulher de todas as formas possíveis. Então, o Brasil é signatário desses pactos e eu vejo várias legislações que são publicadas e todas com essa motivação, essa proteção à mulher de todas as formas. Doutora Isabel, antes de tudo, fala um pouquinho do seu papel aqui no município de Itapevi, nesse cenário, né, do combate da violência contra a mulher. Olha, eu sou delegada de polícia há 32 anos. Eu já atuei à frente de delegadas, de delegacia da mulher. Hoje eu sou delegada titular do município. Esse é eu sou delegada de polícia há 32 anos. Eu já atuei à frente de delegadas, de delegacia da mulher. Hoje eu sou delegada titular do município. São crimes que, na verdade, nós temos a delegacia da mulher, que é uma delegacia especializada, mas a delegacia do município também atende esse tipo de ocorrência, tá? Então nós aqui em Itapevi nós temos uma delegacia que funciona no horário de expediente, das 9 às 19 horas, tá? E nós temos a delegacia depois do município, que a vítima pode se valer também desta delegacia. Então, em Itapevi nós temos essas 2 unidades, tá? É uma matéria concorrente, então eu também posso fazer boletins de ocorrência e atender a Maria da Penha, mas se a vítima quiser uma delegacia especializada, ela tem que se dirigir até a DDM. Nós temos também ainda no âmbito da seccional de polícia, são 8 municípios, nós temos instalado uma delegacia da mulher 24 horas. Então, se houver algum caso de flagrante, essa vítima vai até a delegacia do município, que fica aberta 24 horas, e a partir dali ela é direcionada à DDM 24 horas, que fica no município de Barueri. Tá? Qualquer caso de flagrante, à noite, finais de semana, feriados, quem vai atender é a delegacia 24 horas, que fica em Barueri. Lá nós temos delegadas, nós temos funcionários, todas fizeram cursos, especializaram nesse tipo de crime, de violência contra a mulher. Legal, então a gente está tendo bastante ferramentas hoje, né, e anexos para dar respaldo para essas mulheres, né. Já complementando aqui, eu quero convidar a doutora Gabriela para também falar um pouquinho do seu trabalho aqui em Itapevi e também como o Ministério Público atua para combater a violência. Obrigada, Ana. Então, eu sou promotora criminal aqui em Itapevi e aqui como é que funciona basicamente toda a promotoria criminal, né? A gente não só inicia o processo criminal denunciando aí esse agressor, quando chega para a gente o boletim de ocorrência, com o inquérito já, né, relatado, para poder a gente fazer esse processamento, como a gente também recebe os pedidos de medida protetiva de urgência, que eu acho que é um mecanismo, assim, que protege, tem, assim, dado um respaldo muito grande para essa vítima, né? Então, a gente também não só recebe da delegacia os pedidos de medida protetiva de urgência, como a gente também pode fazer, se a vítima quiser se dirigir até o Ministério Público, ela pode também fazer lá o pedido de medida protetiva de urgência, e aí é processado no anexo de violência doméstica que nós temos aqui no município, né?
E é importante também salientar para essa vítima, já entrando um pouco nesse questão da medida protetiva, que ela também pode fazer no Ministério Público, na Defensoria Pública, ela também pode fazer por meio de boletim de ocorrência online, também é possível fazer esse pedido de medida protetiva, e é processado necessariamente passando pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Legal. Aqui em Itapevi, como eu falei, mencionei, a gente tem o anexo de violência doméstica e familiar, e esse anexo ele foi instaurado justamente porque foi percebido que 1/3, né, dos crimes aqui em Itapevi, eles têm origem nos crimes nesse contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, se a gente pensar no Código Penal, né, doutora Isabel, quantos Com crimes certeza. existem, e você pensar basicamente 1/3 da 1/3. criminalidade do município ser dentro desses crimes que vão ser basicamente lesão corporal, ameaça, vias de fato, feminicídio, então a gente vai ter ali uns 4 ou 5 tipos penais abarcando 1/3 dessa criminalidade. Então, assim, é importante, né, a gente ter esse dado em mente para ver a importância, né, da necessidade do combate e também ter essa noção de que esse atendimento especializado no Poder Judiciário também existe nesse sentido. Porque lá no anexo a gente tem, né, todo um atendimento também específico, mas Legal. cuidadoso ali, né, com a vítima. Muito bacana. Então, puxando até esse gatilho, então essas mulheres agora têm ferramentas, né? Esse respaldo aqui em Itapevi, e também as mulheres estão procurando mais os seus direitos, né, doutora Janaína? Sim, Fala um pouquinho do seu ainda bem. papel aqui em Itapevi e sobre os direitos que essa mulher tem, né, e qual o papel dela também com a violência contra a mulher. Perfeito. Isso é muito interessante que você falou, Má, porque a parte boa, se é que a gente pode dizer assim, é que as mulheres hoje eu tenho percebido que, por conta da conscientização de que isso não pode, elas não precisam aceitar isso mais, elas têm buscado mesmo as ferramentas disponíveis e os seus direitos. Legal. A OAB, ela tem um papel institucional e social muito presente em inúmeros sentidos, e nesse papel, nesse contexto da combate da violência contra a mulher também. A nossa seccional tem um projeto muito bacana chamado OAB por Elas, onde ela faz parcerias com o Ministério Público, com delegacia, com associações, para que possa dar um respaldo para as mulheres vítimas de violência, com orientação, com processo. A gente quer trazer esse projeto para a nossa subseção, para fazer parcerias, estávamos até conversando, a doutora Gabriela e eu, e hoje, na OAB aqui em Itapevi, com a vinda da Defensoria Pública, hoje o atendimento é direcionado quando necessário, são eles que fazem. Mas o nosso papel, através das nossas comissões de direitos humanos, da Comissão da Mulher Advogada, a gente ainda continua trabalhando com muita força para levar conscientização, para levar projetos à frente, para que a mulher cada vez mais se sinta segura, amparada, com suporte de que ela não está sozinha, de que estamos todos de olho e ela pode sim, em inúmeros lugares, procurar ajuda necessária, orientação necessária para que ela possa sair desse meio de violência. Sim, esse meio de violência a gente não tem como não falar do agressor, né? Doutora Isabel, você poderia descrever esse homem agressor? Como que são os sinais dele, né? Como que a gente pode identificar esse agressor? Olha, é lógico que no primeiro momento ele vai parecer um príncipe encantado, tá? 90% do que a gente tem é isso. Então você acredita que você achou a pessoa ideal e você acaba abrindo guarda justamente, tá? Porque ele demonstra ser muito um príncipe, tá? Só que assim, a gente fala que há sinais, tá? Você não tem um homem agressor com uma história de vida de bons relacionamentos, de bons relacionamentos familiares. Então, acho que a pessoa tem que perceber isso, a mulher tem que perceber isso, tem que ter esse feeling para perceber, peraí, essa pessoa trata muito mal a mãe dele, tá? Isso não pode, um príncipe não trataria a mãe dele, uma mulher que o gerou dessa forma. Nossa, essa pessoa fala muito mal da ex-esposa dele. Sim. Terminou, tá? Então, primeiro procure entender, não leve tudo como certeza. Às vezes as mulheres estão apaixonadas, né? Nos 2 primeiros anos a gente não enxerga nada, não é assim? Você não consegue às vezes, mas você tem que perceber isso, porque esses red flags existem, tá? E se a mulher tiver um pouquinho de sensibilidade, ela vai perceber, tá? Não abre sua guarda assim, tão de pronto.
E é o primeiro sinal, tá? A primeira manipulação que você perceber, primeiro momento que ele for de uma certa forma agressivo com você, ainda que não seja fisicamente, tá? Já ponha o seu pé atrás, porque eu sempre falo, o agressor, ele vai usar de um termômetro com você. Primeira coisa, não vai ser uma agressão muito forte. Primeira coisa, ele vai te empurrar, tá? Depois ele vai te apertar o seu braço, e aí você vai percebendo, ele vai testando você, vai sentindo o termômetro até onde ele pode chegar. E eu tinha uma mãe, minha mãe tinha o segundo grau, mas minha mãe era de uma pessoa de inteligência, e ela sempre falava, olha, difícil é a primeira vez, tá? Se houve a primeira vez, dali para frente é fácil. Então não deixa acontecer. Aconteceu a primeira vez, não acredita que vai parar por ali, tá? E a gente Sim. vê que os homens vêm aí, trazem flores, tá? Uhum. Trazem o eu te amo, você é a mulher da minha vida, tá? Mas o difícil é acontecer a primeira vez. Sim. Aí acontece todo aquele Verdade. ciclo, né, da O foi violência. sem querer, né? Eu Com não queria fazer certeza, isso, eu nunca tava mais vai nervoso, Pior, acontecer. ele não vai começa a acontecer. culpabilizar aquela mulher, né? Ou Então, isso, assim, ele inverte, é o que a gente, né? Mas hoje a isso. lei traz, é interessante a gente ter essa noção que tem a questão da violência psicológica. Sim. Que eu costumo dizer que a violência, na minha visão, é a mais perniciosa ali, porque faz o controle daquela mulher. Então a gente vê que as vítimas, geralmente, o agressor isola elas da família, dos amigos, Com Sim, e verdade. justamente com certeza. aquele discurso de ninguém vai cuidar tão bem de você quanto eu, ninguém lhe ama tanto É, quanto eu, e vai isolando aquela vítima, eu sou sua né? vida, você tem que ser a minha vida também. Somos Exato. só nós Somos dois. só nós É, dois. e Aquele aí vai, controle fingido de cuidado, com né? certeza, vai te afastando dos amigos que você tem, porque na verdade ele não quer esse relacionamento seu com outras pessoas, porque ele quer te manter sobre os olhos dele, na verdade, sobre o Controle, né? cuidado, sobre o controle dele. O controle patrimonial também, Então, você né? ia falar. Não É. deixa trabalhar, controla o dinheiro, No tudo que primeiro até para momento, que Ah, para algumas mulheres pode parecer, nossa, que lindo, que né? Ele quer me romântico. dar tudo, É, mas você não sabe se tudo que ele Garota está te dando, troféu. ele está tirando de você uma coisa que se chama liberdade, tá? Então é Sim. muito complicado. muito E é complicado. interessante, quando a gente olha aqui em Itapevi, eu acho bem interessante isso. E até quando a gente olha a realidade Brasil mesmo. Tem muita mulher que arrimo de família e ainda assim é vítima de violência, justamente por esse É. controle psicológico. Por esse Porque por mais controle. que ela trabalhe, aquele homem não trabalha, ele faz de uma forma que ela tem ainda que ser subserviente, né? Ser dócil ali e submissa ao ponto de entregar, inclusive, o salário que ela ganha Sim, para ele. Uau. sim. Então, tudo isso passa por esse controle de violência ali psicológica, né? Então, acho que esse é um ponto. Aí desencadeia todas as outras violências que até Todas você as tocou outras, agora, exato. patrimonial, financeira, psicológica, e Psicológico. é ladeira abaixo, né? Aí é ladeira abaixo, é verdade, Exato. infelizmente. A gente tem uma ferramenta muito importante aqui em Itapevi, que são as guardiãs, né? Elas realmente são guardiãs. Elas cuidam dessas mulheres. Qual que é o papel delas dentro desse cenário? Certo. Primeiro, um abraço aí para o pessoal da Guardiã, que realmente a gente traz um trabalho muito junto e muito próximo. Eu sou muito fã do trabalho do pessoal. Como é que funciona? Hoje, quando é dada a medida protetiva de urgência para essa vítima, ela tem a possibilidade de instalar o botão do pânico no celular dela, certo? Isso já sai, inclusive, na decisão. E aí, essa decisão também da medida protetiva de urgência, ela é passada para o pessoal do Guardiã. Então, como é que funciona? O pessoal da Guardiã, eles aí entram em contato com essa vítima para poder saber se o agressor está cumprindo, se ele já teve ciência da medida protetiva, como ela está em relação a isso, se está precisando de algum apoio. E com base nisso, elas passam relatórios para a gente. Então, já aconteceu de eu receber da Guardiã um relatório de descumprimento de medida protetiva de urgência. E o que é que isso enseja? Se a pessoa tem uma medida protetiva de urgência e ela vinha descumprir essa medida protetiva de urgência, cabe a prisão desse agressor. Então, assim, elas têm esse papel muito importante. Aqui no município, atualmente, temos, digamos, duas equipes especializadas nesse tema, tá? Uma que é o pessoal da Guardiã, que faz esse acompanhamento das medidas protetivas e faz a instalação do botão de pânico nos celulares das vítimas. Porque o botão do pânico, você até fez uma chamada sobre isso, né? Você consegue sim. acionar de forma silenciosa. Então, é muito interessante para a vítima, no momento de apuro, conseguir acionar sem chamar a atenção do agressor. Legal. E tem uma outra equipe que faz o atendimento, prioritariamente passa por eles. E aqui no município a gente faz a capacitação, eu faço junto com o pessoal da GCM em geral e a Secretaria de Segurança, a capacitação dos guardas, mas temos uma equipe especializada aqui no tema que prioritariamente vai atender
essas vítimas. Porque a gente sabe que é um perfil de vítima e de agressor ali, que é dentro do contexto familiar, tem que ter uma certa sensibilidade, né, ali no atendimento. Então, a gente vem fazendo a capacitação geral, mas tem também essa equipe especializada. Acho Legal. muito bacana. Doutora, eu fiquei com uma dúvida. Esse Diga. botão do pânico, por exemplo, se eu não passo por todo esse processo de medida protetiva e eu simplesmente quero ter ali por precaução, eu posso baixar esse aplicativo do botão do pânico ou não? É só para as vítimas que realmente já passaram por esse processo de medida protetiva e etc. O que vai acontecer? Para poder você fazer a chamada do botão do pânico, você vai ter que ter a questão do descumprimento da medida. Porque, Tá. digamos, se você precisar de um atendimento rápido, Tá. o ideal é que você ligue para 190, para a Polícia Militar, Tá. ou para a Guarda Civil, para ir lá fazer o atendimento, tá? Tá. O botão do pânico, ele vai ser utilizado justamente para essa questão do descumprimento da MPU, né? Que é a medida protetiva Tá. de urgência. Tá. Então, é nesse sentido que é utilizado. Então, por exemplo, eu perguntei que, por exemplo, não é qualquer pessoa que pode baixar esse botão simplesmente por precaução, né? Quero. Não funciona assim. Não funciona. Você Legal. tem que ter um Dentro do procedimento processo, do aberto, com a procedimento. medida protetiva decretada pelo judiciário. Legal. Eu posso até entrando já nessa questão da medida protetiva, eu acho que é uma coisa interessante da gente trazer, porque está bem no tema, e aqui no município eu sei que vocês têm, é muito bacana. Hoje em dia, de uma lei de 2023, o decreto estadual foi de 2024, o que é que a gente tem? Vamos lá. Muitas dessas mulheres, elas estão nessa situação de violência por uma questão também de dependência, além de emocional financeira. Legal. Muitas vezes a residência ela pertence ao agressor, ou à família do agressor, e ela não tem para onde ir. E aí, pensando nisso, veio essa lei que traz a questão do auxílio aluguel. Eu acho Legal. bacana falar um pouco, porque eu Perfeito. acho que isso pode ajudar muitas Com vítimas que estão certeza. se vendo naquela situação do sem saída, né? O auxílio aluguel, ele foi regulamentado aqui em São Paulo pelo decreto 68371 e é um valor de R$ 500 que é dado para essa mulher que tem a medida protetiva de urgência válida. É importante ressaltar que não adianta querer pedir a medida protetiva se não for o caso de pedir, tá? Porque tem que lembrar sempre, o pedido de medida protetiva vai ser avaliado tanto pelo parecer do Ministério Público e vai ter que ter uma decisão judicial, então tem que ser o caso efetivo, mas daí essa mulher, ela pode ter por 6 meses, prorrogável por mais 6 esse valor, e aí tem alguns requisitos, né? Tem que residir em São Paulo, a renda familiar anterior à separação não pode sair de R$ 2.000, tem que comprovar a vulnerabilidade, não pode retomar a residência com esse autor, e essa análise toda, ela vai ser feita aqui no município pelo CREAS. Então, essa parte dessa inscrição no cadastro, quais cadastros precisam ter, mas eu acho importante essa mulher saber, porque muitas vezes pode ter algum ouvinte nossa que esteja nessa situação, né? Mas eu não tenho para onde ir, Sim, né? como eu vou fazer? Como eu Pra vou onde eu fazer? Não tenho dinheiro, não estou trabalhando. Para Já viabilizar. é um caminho, né? Já é uma Exato. luz. Que é a maioria das vezes, né? Muito. Que a maioria das vezes é a Infelizmente, questão sim. financeira, É. né? E patrimonial que essa mulher não consegue sair, né? Sim. Doutora Janaína, como que funciona a lei da Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela é aplicável em inúmeros casos. Muitas pessoas pensam que ela é aplicável somente entre casais, mas ela é aplicável dentro do âmbito familiar. Então, ela pode ser aplicável entre avós e netos, entre primos, entre pais e filhos, desde que a vítima seja mulher. E hoje, né, a doutora Gabriela, até estávamos conversando um pouquinho antes, os tribunais superiores têm entendido, inclusive, que em relação homoafetiva, desde que a vítima seja mulher, também a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, ela estende um pouco mais sua aplicação, desde que a vítima seja mulher, num âmbito de relação familiar, doméstica, ela é aplicável. Uau, você quer complementar alguma coisa, doutora? Eu acho que para que fique claro, até nas questões de namoro também fica, né? Perfeito, Eu não sei se verdade. falam mais ficante ou se é o tal do crush. É verdade. Na minha época era ficante, doutora. Agora é crush. Já mudou tudo. doutora. Mudou. Então eu posso E agora o denunciar um crush crush também. também? Também, porque daí Pode, você legal. entra nessa relação íntima de afeto. De Legal. alguma distância. E aí, Perfeito. quando a gente faz a denúncia, esse agressor é denunciado, enfim. E aí, dali pra frente, o que acontece com ele? Depende do que aconteceu com a mulher, tá? Tá. Se nós tivermos elementos para fazer um flagrante, ou seja, a mulher está machucada naquele momento, o crime acabou de acontecer, foi pego fazendo, o agressor foi pego agredindo ela, ou foi logo a seguir, então nós temos uma prisão em flagrante. Nesse caso, ele vai para a delegacia, esse crime ele não é afiançável, então ele vai ficar preso, ele vai até o judiciário, tá? Alguns crimes
eles são afiançáveis, a pessoa pode ser presa em flagrante, mas vai para a rua. A Maria da Penha, a lei da violência doméstica não permite isso. Legal. Tá? Então, ele vai ser conduzido até uma audiência de custódia no dia seguinte, e o que a gente tem visto nos tribunais é que essa pessoa permanece lá, dificilmente é liberado nessa audiência de custódia. Então, esse é o caso de flagrante. Se a pessoa já passou alguns dias, ela está machucada, mas isso aconteceu já faz alguns dias, ela vai fazer o boletim de ocorrência, a delegada vai encaminhar ela para o IML, ou aqui nós temos a Casa das Marias, que faz um atendimento inicial para ver essas lesões que ela apresenta, depois é feito um laudo indireto, e aí com esse laudo nós vamos fazer o inquérito, ouvir todo mundo, testemunhas dela, o laudo encaminhar para o Ministério Público, que é a doutora Gabriela, que aí ela oferece a denúncia, e aí vai para o judiciário para poder fazer o processo inicia, né? O processo contra essa pessoa. Se essa pessoa, porventura, ele não foi preso em flagrante, mas ela obtém uma medida protetiva, porque nesse momento ela também pode pedir essa medida protetiva, tá? Aí ele volta a procurá-la, e aí essa prisão, é o que a doutora falou, se ele quebrar a preventiva, lógico que ele tem que saber que existe essa protetiva, né? Ele é citado da protetiva, se ele insiste em procurar a mulher, insiste em manter contato com ela, insiste até em ir até onde ela frequenta e até onde ela costuma ir, sabendo que ela trabalha em tal lugar, vou ficar lá na porta, ou ela costuma ir até tal restaurante, eu vou até o restaurante, isso também o juiz fixa um espaço, ele não pode se aproximar dela por 200 metros. Se ele fizer isso, ele simplesmente quebrou a medida protetiva e aí é decretada a prisão preventiva dele, tá? Não precisa mais do que isso, ele não precisa nem sequer ter contato com ela, ele só precisa tentar esse contato, mandar mensagem para familiares dela também, tudo isso, tá? É motivo de quebra da medida protetiva e aí ele pode ser decretada a prisão dele. Eu vi até uma matéria falando que os próprios familiares desse agressor também não pode ter contato com a vítima também, porque né? a lei traz isso, a proibição de contato por qualquer meio. E aí, interposta a pessoa, a terceira pessoa também entraria aí, né, com qualquer meio. E aí cabe a prisão, inclusive, em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Então, assim, com certeza. A medida protetiva acho que beneficia muito essa vítima, né? E a vítima também tem que procurar se resguardar com essas questões, porque assim, eu recebi mensagens dele, guarde essas mensagens, não apaga. Olha, ele está mandando mensagem para meus familiares, olha, guarde essas mensagens, não apague, procure formalizar isso de alguma forma para que possa chegar na delegacia e apresentar esse descumprimento dessa medida protetiva. Isso é muito importante para nós, ajuda muito o Ministério Público e o Poder Judiciário a decidir com relação a essa medida protetiva que ela precisa também e esse descumprimento dessa medida. Eu acho que essa medida protetiva ela ajuda até de uma forma para que essa mulher não volte a cair na violência psicológica, né? Porque esse homem agressor, uma vez, né, ele pode depois manipular ela ali psicologicamente, né, virar o príncipe encantado de novo e querer e fazer com que essa mulher volte. Porque tem muitos casos, né, doutoras, que essa vítima, ela volta para casa do agressor, né? O que a gente vê, mas é que a legislação, ela vem se adequando às coisas, né? A Maria da Penha foi editada e aí você percebeu que nós tínhamos um crime de violência, uma lesão corporal, que ela era pública condicionada à representação. E as vítimas, depois de agredidas, elas não voltavam para representar. E quando representavam, elas pediam para retirar. A lei foi um pouco além e decidiu que essa retratação só poderia acontecer em juízo. Continuava na mesma. Aí o que veio? Eles tornaram a lesão corporal pública incondicionada. Então, a vítima não depende da vontade da vítima. Inclusive, se o vizinho notificar que está acontecendo uma agressão e chegar lá e for pega essa mulher sendo agredida pelo homem, se ela falar, não foi nada, não importa, essa pessoa é levada até a delegacia e é autuada, tá? Independe dessa vontade dela, por quê? Porque o agressor exercia aquela pressão sobre ela e ela acabava voltando atrás.
Aí percebeu-se também que a ameaça estava acontecendo a mesma coisa. Então, adequou-se também a legislação. Hoje, a ameaça é pública incondicionada. Se a vítima for ameaçada e ela registrar o BO, ou os órgãos públicos, as forças de segurança tiver ciência dessa ameaça, essa ameaça ela é pública incondicionada, independe da vontade da vítima. Não adianta o agressor fazer pressão nela, que esse crime vai continuar sendo apurado e vai chegar até os tribunais. Cada vez mais se adequando e Se melhorando, adequando à né? realidade, Em várias melhorando. Nós realidades. tínhamos Perfeito. alguns crimes que não era ameaça, não era ameaça, não era lesão corporal, e aí criou-se um tipo penal de perseguir também, Perseguição. que é aquele homem que Isso. vem reiteradamente atrás da mulher, que incomoda aquele dia a dia, que exerce aquela pressão. Então, foi um Inclusive crime online, também. né, doutora? Inclusive pela com internet, criando certeza. os perfis falsos, perfis fakes para ficar atrás Então, o que a também. gente tem é que a legislação vem se adequando aos casos, conforme você vai percebendo o que está acontecendo, a legislação vem sendo, por isso que eu falo, a cada momento é editada nova legislação para complementar esses eventuais realidade, né? espaços que a gente vê que estão faltando na legislação. É muito plausível, né? Essa atenção, né, praticamente, que a gente está recebendo, essas certeza. mulheres estão recebendo Sim. para se adequando, né? Então, conforme a gente vai entendendo que esses homens, né, vão manipulando de outra forma, né? E aí a lei vai. É muito bacana ter essa atenção, né? Com Mas certeza. o mais bacana também é a gente entender que os homens também precisam dessa conscientização e o que a gente pode fazer, doutoras, perante. Quando a gente fala do outro lado, com os homens. Uhum. Hoje, aqui no município, do âmbito do CREAS, ali tem o grupo reflexivo dos homens, que é justamente para poder trabalhar essa questão dessa masculinidade mesmo, né? É uma coisa que a gente sabe que muito do que acontece é reflexo de um movimento cultural mundial, na verdade, né? Então, o trabalho com esse agressor também é muito importante. Então, aqui no CREAS, a gente tem o grupo reflexivo dos homens, e hoje, toda a condenação no âmbito de violência doméstica e familiar pela vara criminal aqui de Itapevi, esse homem ele é encaminhado obrigatoriamente para o grupo reflexivo de homens. E é Legal. algo muito bacana, porque essa pena, ela só se encerra, por mais que a pena ele tenha cumprido o tempo, ela só se encerra quando ele comparece ao grupo reflexivo de homens e faz aquele mínimo ali de reuniões, participando. E, inclusive, no âmbito desse grupo reflexivo de homens, ali, a gente fomentando as políticas públicas, etc., foi colocado também a participação do CAPS, álcool e drogas. Por quê? Muito do que a gente vê verdade. aqui na realidade não é nem Itapevi, é geral, né? É, geral. É que é muito a violência ela vem muito imbricada, ela vem muito junta com a questão do alcoolismo e da drogadição. Então, por isso, hoje, dentro desse ciclo de palestras no grupo reflexivo, nós temos o CAPS álcool e drogas fazendo esse primeiro contato com esse agressor para poder ele ver, né, fazer essa conseguir se reeducar ali, na Sim, verdade, né, sim. sobre isso, refletir sobre isso e a própria masculinidade nesse sentido da agressividade. São coisas distintas, mas que muitas vezes a gente vê que os homens são criados assim, né? Sim. Então, os homens são criados como homem não chora, é você, sabe? Você que manda, a última palavra é sua. Isso. Então, isso tudo tem que passar a ser questionado e esse grupo Sim. reflexivo faz esse trabalho com esses agressores, justamente para, inclusive, tentar que não tenha reincidência, né? Que ele não Sim. volte a delinquir Sim. nesse mesmo tipo penal. Então, Sim. uma coisa muito bacana. E só voltando num ponto, essa questão de levar os prints na delegacia realmente é muito importante. E a gente sabe que muitas vezes esse crime de violência doméstica e familiar, ele é cometido dentro de casa e muitas vezes não vai ter aquela testemunha direta, que é a testemunha ocular que viu. Então, para isso, a gente tem o conceito também da testemunha indireta, que é justamente aquela pessoa, por exemplo, se a pessoa foi vítima de violência e ela contou para uma mãe, para uma amiga algo que aconteceu, mesmo que essa pessoa, essa mãe, essa amiga não tenha presenciado, ela pode comparecer junto com a vítima na delegacia para servir como testemunha indireta. Isso aí já fortalece. Ou, se ela tiver sido lesionada, tirar fotos já em casa, porque hoje nós temos tanto a lesão corporal, como temos a contravenção penal da vias de fato, que é quando não tem o laudo pericial, tá? Quando ela não passa por perícia. Essa fotografia, você consegue inserir ele nessa contravenção da vias de fato, que inclusive teve um aumento de pena quando há o contexto de violência doméstica e familiar, justamente porque a legislação fica sempre vendo a realidade e tentando se adequar. Então, acho que isso é importante. Nós a temos gente ter o algumas conhecimento. lesões, por exemplo, você desfere um tapa no rosto da mulher, essa é uma lesão que ela vai ser muito rápida. Então, quando você chega no IML, provavelmente aquele eritema que Já você era. tinha, aquele vermelhão já passou. Por isso que é importante que naquele momento você
procure fotografar essa lesão, Uhum. tá? Registra tudo e manda pra amiga. Isso mesmo. De É, preferência, não deixe no seu Não celular. deixa no Sim, celular, sim. verdade. Até porque eles fazem essa ameaça também, ameaças, e também tem essa coisa do patrimônio, né? quebra muitas vezes, né? Quebra, né? Exatamente. Apaga tudo, verdade. E até isso, assim, é importante que as vítimas saibam que hoje dá para a gente fazer o pedido de indenização mínima para elas. Então, aqui no Ministério Público, nós temos 3 promotorias criminais. E é alinhado entre os 3 promotores que atuam que a gente pede sempre um pedido de indenização mínima para essa vítima, tá? E o juiz tem concedido a indenização mínima. Mas, por exemplo, se aquele agressor ele quebrou a casa dela, como a gente vê muito, quebrou a geladeira, a janela, a Nossa. porta, que a gente vê bastante, aconselho a tire foto, se você tiver nota fiscal, leve, porque com base nisso a gente consegue, inclusive, fazer um pedido de restituição Muito desse bacana patrimônio. isso, É importante gente. saber, né? Muito Porque é uma coisa que não se importante. fala Com muito. certeza. não se fala Sim, muito, sobre essa verdade. indenização, né? Porque a maioria tem esse tipo de. Principalmente celular, Tem um gente, né? prejuízo Muito. enorme. É. E suas coisas pessoais, né? Geralmente eles acabam com as coisas de casa e com as coisas pessoais da mulher, jogam Sim. roupas, as Rasgam. coisas Corta rasgam, tudo. cortam É. tudo. Sim. É Acho, verdade. acho importante também a gente levar essas informações para os mais Isso. jovens, né? Quando a doutora fala sobre essa masculinidade que é enraizada, né, numa sociedade, no mundo em si, a gente está falando também desses novos homens, desses homens que estão crescendo, essas crianças, né? Esses meninos que vão virar homens e que a gente precisa já implantar essa Com certeza. educação, né, antimachista, vamos falar Sim, assim, sim. antimachista, sobre a mulher, Humana, principalmente, né, doutora? De respeito com os iguais, de respeitar as pessoas, de respeitar a mulher, de respeitar. Porque, assim, o que eu vejo, de maneira geral, eu acho que a gente tem que respeitar a todos, claro, mas um homem, ele faz isso porque ele considera que nós somos mais frágeis. E aí sempre parece que um ciclo, daquele do mais forte querer fazer com o mais frágil. E aí é que está todo o cerne da questão. É a inversão. Os mais, aos seus olhos, os mais delicados, os mais frágeis, são esses que você precisa proteger. São esses que você precisa olhar com um olhar de mais solidariedade, compaixão, não o contrário. Você querer ser superior ao ponto de querer provar aí alguma superioridade para cima deles. É o que acontece com os homens em relação a nós mulheres. Então, a gente precisa criar, nós mães, né, de meninos, eu falo nós mães, eu não sou mãe, mas o que eu vejo das minhas amigas que são mães e que são mães de meninos e que estão fazendo um trabalho maravilhoso para deixar um legado melhor para esse mundo, são criar a criação de meninos homens de verdade, porque esse sim, homens de certeza. verdade, com um H maiúsculo, os que respeitam, os que protegem, os que curam. Então, assim, tem que cuidar dessa criação. Tem que retirar às vezes, como as doutoras já disseram, esse machismo estrutural, que às vezes até entre nós mesmas mulheres, a gente também às vezes cresce com isso, né? Porque Sim. aprendemos e fomos criadas de determinadas maneiras. Então, às vezes, ao ensinar os nossos filhos, tanto as mulheres quanto aos homens, principalmente aos homens, retirar isso da gente, para que eles tenham esse olhar de igualdade e de cuidado para todos os seres que eles considerarem mais frágeis. Se eles nos consideram mais frágeis, que eles não sejam superiores a nós, não somos. Mas se por um acaso eles se acharem superiores no sentido de fragilidade, é aí que eles têm que nos olhar com mais cuidado, com mais carinho. Com E certeza. isso com crianças, com idosos, com animais, todos os mais frágeis. Não se trata de superioridade, se trata do mais forte cuidar daquele que mais precisa. Eu acho que também, doutora, tem a questão muito dessa forma de criação em geral. Então, eu acho que é muito importante, e é isso que a gente vem trabalhando até nas escolas aqui no município, comentando sobre isso. Perfeito, verdade. Existe muito discurso e o mito da mulher como a cuidadora, a mulher como a cola da família, e que ela tem que suportar tudo dentro daquela questão pela natureza feminina dela. E eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais no sentido de que a mulher ela tem que ter o amor próprio acima de tudo. Quem não se ama e não se respeita não consegue entregar isso ao Não próximo. consegue entregar amor. A mulher, verdade. ela pode ter a natureza de cuidado, ela pode ter a natureza nesse sentido, desde que faça sentido para ela. Então, eu acho que a gente também tem que trabalhar
adolescente, essa menina, para que ela tenha esse olhar. Eu estou realmente sendo amada, eu sei o meu valor. Ela primeiro reconhecer o valor O dela valor e dela, sem saber se dúvida. estão dando esse valor dela a ela ou não. Porque essa questão, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não deixar também só na mão do homem como ele vai tratar a gente. Isso, A gente tem que perfeito. saber muito como quer ser Muito como tratada quer ser e tratada. dar as cartas. Perfeito, é isso Porque mesmo. hoje Eu a gente tem todo um acredito, aparato, né, é, para ter esse movimento. eu Perfeito. acredito assim, que Ah. além de quando uma mulher é vítima e ela se submete àquilo, os filhos dela vão carregando isso com uma certa Aprendem. normalidade. Exatamente. Então o homem vai entender que a atitude do pai dele é a normalidade e a Sim, menina vai procurar relacionamentos em que aquele tipo de agressão para ela vira normalidade. é a Então, além de Exato. você está se preservando quando você toma uma atitude, está sim, preservando também seus filhos. seus Eles têm que filhos. entender que aquilo não é o normal. Uhum. Tá? Não há normalidade na agressividade, na agressão física no âmbito de violência doméstica. Acho que é importante que a mulher saiba disso, que não é só a vida dela que está em jogo, não, é a vida Exatamente. dela, filhos das pessoas também. que ela está criando Das também. pessoas que ela A gente ama, vê né? pais hoje em dia tratando as suas filhas realmente como princesas. E aí eles falam, né? Eu estou criando a minha filha porque ela vai ter que saber lá na frente como que o homem tem que Sim, cuidar dela, como Sim. que um homem cuida de uma mulher. Então, esse olhar é muito importante. Do que muito você está vendo importante. dentro do lar que está te criando, a estrutura que você está levando para os seus relacionamentos é aquela que está dentro da sua casa. É verdade. E é inconsciente isso, né? É. Essa é importante porque a gente percebe que toda essa conscientização contra da violência contra a mulher, ela não anda sozinha, né? Então ela Não. precisa de todo um entorno também de apoio psicológico, de questão Suporte, né, de mesmo. suporte, até questão de identidade, né? Criar identidade para essas mulheres, para homens, enfim, para que a gente possa, junto com, ser mais um braço dessa conscientização, né? Então, eu vejo que todo esse movimento também de despadronizar aquele conceito de a mulher, para ela ter uma família, uma vida feliz, ela precisa ter um homem Sim. e aquele padrão de família, isso também está sendo quebrado. Então, a Com mulher, certeza. ela entende que ela pode, muitas das vezes, caminhar sozinha, né? Do que ficar dentro de um ambiente tóxico, Sim, né? totalmente. Que seja tóxico para o filho, né? Com certeza. Sem dúvida. Isso é muito Tem importante. muito o que se fazer ainda com Muito. relação a essa proteção das mulheres. É lógico que a gente vê a coisa caminhando bastante e eu acho que um dos pontos que a gente ainda está devendo um pouco seria a questão de conseguir inserir alguma dessas mulheres, tá, na parte financeira dela, conseguir tirar elas desse círculo de pobreza e conseguir levar elas para um patamar, tá, de maior acessibilidade. Eu acho que é isso ainda, a gente tem um pouquinho que caminhar em cima, trabalhar em cima disso, mas eu acredito que, inclusive, engajar a empresa com essas mulheres que são Empoderamento vítimas de financeiro, violência. que você fala, Com doutora? certeza, Tá. Agora, tá? você sabe, doutora, aqui no âmbito da minha promotoria, a gente tem um procedimento que faz esse fomento com o município de políticas Né? públicas. E, assim, a gente tem tido vários resultados, ideias muito bacanas. Dentro desse contexto, a gente fez recente uma reunião com o pessoal da DDM e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que hoje, quando essa vítima chega na DDM e ela traz essa questão dessa necessidade de recolocação rápida no mercado de trabalho, ela recebe lá um encaminhamento para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município e ela faz meio que um fluxo diferenciado para poder tentar essa recolocação no mercado de Melhor, trabalho. Mais ágil, né? excelente. Então, isso foi É uma isso. coisa que a gente Excelente. costurou justamente para Parabéns, tentar viu, fazer doutora? isso. Parabéns. Bonita mesmo a atitude, viu? E o Bonita mesmo. CREAS aqui, eles têm também um grupo de apoio para as mulheres enfim, são atendimentos em grupo, inclusive para aquele auxílio aluguel que eu comentei, é necessário que ela Sim. compareça, mas justamente para fortalecer essa mulher, para ela perceber que ela não está sozinha, para ela perceber que Isso é muito denunciar é um ato de importante. coragem, para a gente, porque a gente sabe que, na verdade, hoje os estudos apontam que essa vítima, quando ela está muito inserida no contexto de violência doméstica, ela demora cerca de 10 anos para conseguir sair. Porque essa questão do ciclo de violência, ele é muito pesado. E é por isso que é muito importante que todo mundo que atue dentro que toque nesse ponto em alguma questão. Então, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, os guardas municipais, todos eles têm essa consciência, e a gente vem fazendo capacitação aqui no município com esse pessoal nesse sentido, de que a gente não pode descredibilizar a vítima, de que a gente não pode botar naquele sentido de, tá vendo lá, mulher de bandido, apanha porque gosta, sempre gosta volta. lá. Por que não vai Quem embora? gosta de apanhar?
Se a gente parar para pensar, ninguém gosta. Tem toda uma violência psicológica por trás. Inclusive, eu acho que é importante a gente pontuar que algumas vítimas, elas têm a medida protetiva e elas retomam o relacionamento. E daí elas ficam na dúvida se a partir do momento que elas retomaram esse relacionamento, se a medida protetiva dela continua válida ou não. Ou não. Isso, inclusive, é interessante porque eu faço a capacitação com os guardas municipais aqui de Itapevi e é uma pergunta deles, inclusive. Isso configura o flagrante ou não? Se ela me chama para poder fazer um descumprimento de medida protetiva e eu chego lá e o autor dos fatos informa que eles reataram o relacionamento, configura o flagrante ou não? E eu bato sempre com eles, configura. Porque quando a gente faz uma pesquisa nos tribunais superiores, nos tribunais em geral, né, desculpe, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, decisões claras. A medida protetiva, ela continua válida até que haja uma decisão judicial retirando a validade dela. Então, se essa vítima, ela tem esse relacionamento, teve a medida protetiva, afastou ele do lar, voltou a se relacionar, a medida segue válida. É esse autor dos fatos que está escolhendo seguir nesse risco. Mesmo porque é importante que a gente tenha em mente que nem sempre esse retorno do relacionamento, ele é totalmente voluntário. Eu vou dar alguns exemplos para a gente pensar e se autoprovocar. A gente sabe que tem muitas vezes mãe que pede em relação a filho, ou avó que pede em relação a neto, mora na mesma casa, faz o afastamento, mas posteriormente esse filho ou esse neto retorna para casa. Não necessariamente é voluntário, porque essa mulher ou não tem força física para retirar, ou tem uma questão emocional ali muito difícil de fazer a retirada. Então, caso ele retorne e permaneça por algum tempo e venha a agredir ou ameaçar ou algo nesse sentido, ela pode sim chamar e vai configurar sim o flagrante de descumprimento da medida protetiva de urgência. Ou a gente vê também, como conversando com a Edilane da Guardiã, ela mostrou até um registro delas, a vítima, ela pediu a medida protetiva, ele foi afastado do lar, retornou. Porém, ela morava numa localização de comunidade em que a criminalidade é mais atuante, infelizmente, né? Não dá pra gente fechar o olho. Uhum. E eles nem sempre conseguem chamar a polícia, e só chamam em casos muito extremos. Então, existe essa realidade também, e além da vulnerabilidade emocional. Então, é importante que essa vítima saiba. Se você teve a medida protetiva, mesmo que tenha havido afastamento e por algum motivo você tenha retornado, se esse agressor voltar a lhe agredir, se ele voltar a lhe ameaçar, você pode e deve acionar as polícias para irem lá lhe socorrer. Inclusive, a gente vem fazendo a capacitação para bater com esses agentes, né, da polícia e da guarda, para que cheguem lá sem juízo de valor pessoal. Eu bato sempre com eles isso. Nós, como servidores públicos, e que a gente se insere, a gente tem que entender que não cabe a gente emitir nossa opinião pessoal. Nossa opinião pessoal a gente deixa para dentro da nossa casa. Cabe a gente aplicar e cumprir a lei. Então é para chegar lá cumprindo a lei. Teve descumprimento? Teve, e vamos conduzir para a delegacia. E os nossos policiais são capacitados nesse sentido também, fazem curso, tudo para atender esse tipo de ocorrência, tá? E ter esse olhar mais generoso também para esse tipo Importante. Porque antigamente a gente sabia bem como que era, a dificuldade que a mulher tinha em chegar em delegacia, às vezes servir de chacota, então foram feitos vários cursos, os policiais foram capacitados para poder atender esse tipo de ocorrência, tá? E ter esse lado acolhedor para essa mulher, tá? Que na verdade chegava na delegacia e era vítima 2 vezes, né? Doutoras, uma pergunta, até uma curiosidade. Então, se eu sou vizinha de uma mulher, enfim, que eu estou vendo que está sendo vítima, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? É chamar a polícia? Se a violência estiver acontecendo ali naquele momento, você vai chamar a polícia. Se não, eu acho que depende da sua abertura ali com ela, sobre tentar conversar ou encaminhar essa vítima para o próprio CREAS, para fazer essa avaliação psicológica. Hoje em dia, a gente tem aqui, em alguns pontos aqui da cidade, tem uma coisa chamada violentômetro, que é justamente uma régua que vai mostrando. Porque o que é que acontece? Muitas mulheres, elas nem se percebem como vítimas de violência, porque elas estão tão inseridas naquele contexto, ou é tão normalizado, como a doutora Isabel falou, de dentro de casa, que elas não conseguem se entender naquela situação. Elas veem aquele ciúme excessivo como cuidado. Elas não veem aquilo como agressão, elas veem aquela puxada de braço como ao homem é permitido ter esse temperamento impetuoso, digamos assim, quando na verdade é agressividade, né? Se eu brinco que os filmes da minha adolescência, o ciúme excessivo era prova de amor.
quando a gente olha as novelas Sim. de 15 Esses anos dias mesmo, eu atrás. tava vendo uma. É isso, Nossa, você se entende? É acontecesse, isso mesmo. Então a verdade. gente Era tem essa assim. questão cultural muito forte Muito. Sim. e vem mudando agora. Então A gente é tava- importante que a gente tente, sabe, ter assim uma conversa amigável ali, tentar conscientizar. Tem um formulário chamado Frida, que a pessoa pode procurar na internet, entregar para essa vítima, que à medida que ela vai preenchendo, eu brinco que parece até aqueles questionários da Capricho na minha época. Não sei nem se pode falar marca, não sei se existe mais também. Não. Mas, enfim, de uma recalculando, de uma revista conhecida da adolescência, né? Que a gente marcava sim ou não, e no final, quando você soma os pontos, dá para ela se inserir. Então, às vezes, eu acho que é uma abordagem sutil ali, mas de você Sim. ajudar no lado psicológico dessa vítima, Até sabe? ajudar a identificar, né? Porque a Isso. gente estava até conversando com a doutora Janaína sobre a mulher romantizar essa violência, justamente Muito. porque a gente entende que aquela voz mais alta, às vezes, é o gênio dele, que é forte, Exato. ou que o Não, fato ele me dele pôr ama. alguma coisa é porque ele é homem. Ele é tá- homem. Não, mas comigo vai ser diferente. Mas ele é homem, né? Sim. Então, inúmeras frases aí corriqueiras A gente que acaba romantizando que isso, né? romantiza isso, Como a verdade. doutora falou, tá? Depende quando o vizinho está vendo que a mulher é vítima de violência doméstica, depende realmente da abertura que você tem com essa vítima, tá? E às vezes a pessoa quer se preservar, ela quer chamar, mas ela quer se preservar. Você não é obrigado a falar seu nome quando você aciona uma dessas forças de segurança, não precisa se identificar, que a gente sabe, como a doutora também comentou, às vezes essa mulher não tem essa noção É, dessa violência, tá? Então, peraí, eu não tenho essa abertura com ela, eu posso chamar, mas não preciso me identificar, tá? Eu posso até, inclusive, fazer uma denúncia anônima no 181, que Legal. também vai chegar até a delegacia da mulher, a delegacia do município e a PM também. Então, vai haver incursões nessa casa, tá? Isso, de uma certa forma, coíbe essa atitude mais violenta do homem e depende do que esse vizinho, dessa abertura que esse vizinho tem com a pessoa. Você pode, de alguma forma, ajudar essa mulher sem se comprometer, sem expor seu nome, tá? Para também ali na frente não ser vítima de uma agressividade por parte dele, e às vezes sim, até por Acontece. parte dela também. que acontece, né? É, É muito bacana esse mecanismo mesmo, É. dá pra você fazer. Então, não necessariamente que eu preciso denunciar ali no ato, mas se eu já estou presenciando aquilo a longo prazo, eu posso fazer uma denúncia Pode, sim. anônima. Inclusive, no site do Nossa. Ministério Público, você consegue fazer a denúncia anônima de tal forma que eu nem vou ter acesso a seu nome, a seu e-mail, eu não vou saber realmente que denúncia. Às vezes eu quero perguntar algum esclarecimento maior, eu não posso, porque eu não tenho acesso realmente a quem fez. é anônimo mesmo, anônimo nem mesmo nós mesmo. sabemos, não é anônimo só para Exato. eles, é anônimo para qualquer pessoa. Então, acho isso A muito polícia bacana, recebe sabe? e depois vai. No site do verificar. Ministério Público vai pra gente, mas a polícia É. também vai ter pelo. E às vezes você vê, às vezes chegam mulheres em DDMs que você vai através de uma denúncia anônima e aí ela fala, não está acontecendo, não está acontecendo, e você vai conversando com ela e ela começa a chorar e aí ela começa a contar o que ela tem passado já há tempos com relação àquele agressor. Então você vê que essa capacitação desses funcionários é excelente por causa disso, Sim. tá? Porque você consegue levar essa mulher a romper o silêncio e falar o que está acontecendo com ela. Para encerrar o nosso podcast tão necessário e tão importante, eu gostaria de perguntar para as doutoras deixarem os seus canais de atendimento para que essas mulheres que estão do outro lado, tanto as vítimas ou que conhecem outras vítimas, possam acessá-las. Começando pela Janaína, que está aqui do meu lado. Bom, em relação à OAB, a OAB hoje tem esse papel, como eu havia falado, institucional, através de parcerias, através das nossas comissões. A gente está à disposição para ouvir e para receber denúncias anônimas, se for o caso, para encaminhar. Então, a OAB ali no centro, temos a Comissão da Mulher Advogada, muito bem presidida por uma colega nossa que tem uma atuação muito bacana frente a essa questão, e estamos à disposição sempre para colaborar e conscientizar e somar forças com tantas outras instituições importantes nesse combate. Muito obrigada, doutora Janaína. Então, o prazer Passando foi aqui- meu. Passando para a doutora Isabel, que é a nossa delegada titular da polícia aqui de Itapevi. Por favor. Olha, a nossa delegacia ela está situada ali na Férias, na Cif Chalup, tá? Um pouco depois da praça de skate ali. Essa delegacia ela atende 24 horas, finais de semana, feriados, tá? Se qualquer mulher vítima de violência doméstica pode procurar essa delegacia. A DDM ela está ali na René Benedito, Engenheiro René Benedito, no prédio do COI, junto com a guarda
tá? E ali funciona de segunda a sexta-feira, das 9 até as 18 horas, das 9 às 18. Aí, assim, a mulher vítima de violência, ela pode parar qualquer viatura na rua, seja da guarda, seja da polícia militar, seja da polícia civil, e ela imediatamente vai ser levada até uma unidade policial para registrar o ocorrido, tá? Peça apoio, tá? Peça alguém para te levar até uma delegacia, mas procure seus direitos. Nós temos uma rede ampla de proteção já, e eu acredito que a gente pode ajudar muito essa mulher que está sobrevivendo a isso, né? Perfeito. E passando agora para a Gabriela, a doutora Gabriela, que é a nossa promotora de justiça, por favor. Obrigada. Então, o Ministério Público fica ali no fórum e a vítima ela pode buscar a gente também para fazer esse atendimento inicial. Então, está vivendo uma situação, pode buscar tanto, como a doutora Isabel falou, a delegacia, como pode também ir ao Ministério Público. A gente sempre pede, né, doutora, como foi comentado aqui pela doutora, que leve o máximo que você tiver de evidências, porque sempre vai passar por análise também de é viável a gente conseguir uma condenação. Não por nada, eu acho que é importante até para as vítimas saberem disso. Mesmo que haja algum arquivamento de um inquérito policial, muitas vezes é porque a gente vê que com aquelas provas não vai conseguir uma condenação. E uma absolvição, ela vai acabar ensejando uma coisa julgada material, ou seja, aquilo nunca mais vai ser revisto. E o inquérito, quando ele é arquivado, se você tiver novas provas, pode reabrir. Mas, enfim, leve o máximo de coisas que você tiver, pode ser tanto na delegacia quanto no Ministério Público. O atendimento lá é de 1 da tarde até às 5, fica lá no fórum. E eu gostaria de falar umas últimas palavrinhas de uma coisa que eu penso muito na minha vida pessoal e para tudo, mas que eu acho que se encaixa também aqui. A gente, em alguns momentos de desespero, a gente se sente assim, sem saída naquela circunstância. Mas, na verdade, o sofrimento que a gente está sentindo, ele já está ali, presente, né? Ele já está machucando a gente ali todos os dias. Então, se é para a gente estar com essa dor, se é para a gente estar com esse sofrimento, que seja para a gente sair daquela situação, como eu costumo dizer, sair desse buraco. O sofrimento já existe. Vai para cima, sabe? Sai do buraco. E não para a gente continuar passando por aquele sofrimento e sem sair do lugar ou se afundando cada vez mais. Procurar ajuda, como eu falei aqui, é um ato de coragem. E é importante que essa vítima saiba que ela não está sozinha. A rede de apoio existe aqui no município, é muito forte, graças a Deus. E a gente estamos todos aqui, né, para acolher e proteger vocês da melhor forma. Pior do que está, não vai ficar, né, doutora? Tem um caminho aí, Isso tem a luz. E o que eu brinco é que mesmo que você tenha, por exemplo, pedido uma medida protetiva, você pode fazer na delegacia, no IP, ou online, enfim, você pode ter aquele momento daquele boom inicial de agressividade, mas depois você vai estar resguardada, porque Sim. qualquer movimento que ele faça no sentido, vai haver uma resposta rápida e efetiva. Sim. Então, assim, tenham coragem para procurar, vai dar certo, sabe? Lembrando que a violência, se ela continuar ali naquele âmbito, a violência só vai piorar, né? Exato. É. Vai numa escalada caminho, de violência. Com né? certeza. um caminho sem volta. Gente, muito obrigada a todas vocês, mulheres. Posso encerrar? Muito obrigada a todas vocês. Acredito que essa mesa trouxe reflexões, dicas, sugestões, conselhos valiosos para que essas mulheres que passam ou que presenciam algum ato de violência possa se conscientizar. Então, muito obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada a você pelo Obrigada. espaço. Muito obrigada.